Bom, vamos lá, gente. Cultura do trigo, esse ano a tendência é aumentar um pouquinho a área plantada, área semeada, na verdade, a gente semeia trigo e não planta, né? A ideia é aumentar um pouquinho. Vocês tiveram a oportunidade de ver aquela apresentação do pessoal da Biotrigo, destacando um pouquinho das características e o que se busca frente à cultura, tá bom? Ano passado foi em torno de 700 mil hectares, esse ano eu acredito que vai beirar 1 milhão. Se estabelecer um pouco mais é interessante, tá? Eu sempre falo que trigo é uma cultura estratégica, tá? Contudo, além da cultura do trigo no inverno, hoje ele divide o cenário com a pecuária de corte, tá? Com a pecuária de leite também, principalmente na questão de produção aí, de proteína, tá? Ele também divide um espaço com culturas como a canola, como o linho, culturas e plantas de cobertura também, como aveia e mix de coberturas, aveia ervilhaca e assim por diante também, ou seja, o cenário está traçado. Em algumas situações ainda, quando não se cultiva o inverno, dá-se espaço para os azevães guacho, ou seja, esse é o cenário que a gente tem hoje do inverno do Rio Grande do Sul. Contudo, pessoal, um destaque importante, por mais que está na essência do Rio Grande do Sul a implantação da cultura do trigo, o Rio Grande do Sul não é um campeão em produtividade. O campeão de produtividade de trigo que a gente tem em Goiás, tá? É em Goiás onde que a gente tem as maiores produções. Já no mundo, as maiores produções, eu vou deixar para vocês, mas vocês vão ver que vai passar de 10 toneladas por hectare, tá? Ou seja, hoje, em algumas regiões do mundo, principalmente onde que só se tem a cultura do trigo, não tem mais culturas, e a cultura do trigo, ela tem um ciclo longo, ciclos que passam dos 250 dias, estabelece-se potenciais produtivos superiores a 15 toneladas por hectare, tá? Ou seja, é muito trigo que o pessoal consegue produzir. Contudo, nós hoje, pelo trigo ele estar inserido e não ser o protagonista, que hoje quem é protagonista é soja, é o milho, tá? E o trigo ele vem como um coadjuvante aí nesse cenário, mas esse ano o que a gente vê é que ele vai entregar rentabilidade, tá? Ele vai entregar rentabilidade uma vez que as demandas que se tem não só por alimento, mas também por outros benefícios vinculados à cultura, a tendência isso é só aumentar, até porque está se buscando outras alternativas para a própria alimentação animal em detrimento do próprio soja, uma vez que o padrão e o valor que ele está se estabelecendo, ele passa a ser já um pouco elevado, tá? Isso encarece muito e isso com certeza vai ter reflexos em inflação e assim por diante, tá bom? Mas, como o nosso foco aqui é falar em inseto, tá? E não muito na cultura, a gente vai começar desde já a trabalhar os insetos da cultura do trigo. A primeira relação que a gente traz para vocês é os cenários de sucessão, tá? Para a gente entender os insetos, pragas que vão acontecer na cultura do trigo no início do desenvolvimento dela e posteriormente também, a gente precisa entender do que está vindo, da onde que a cultura do trigo vai ser, aonde que a cultura do trigo vai ser inserida e a partir do que ela vai ser inserida. A gente tem alguns cenários. Esse aqui é um dos cenários mais comuns que a gente tem hoje, tá? Eu vou depois traçar aqui um alternativo para vocês. A gente tem um cenário, só pegar uma caneta aqui, a gente tem um cenário de um soja safrinha e pós-soja safrinha a gente entra com a cultura do trigo, tá? É um cenário que em algumas regiões já está se fazendo, ou seja, senesceu a cultura do soja, tu já entra com a cultura do trigo ali e com o estabelecimento dela. Há um outro cenário, onde que muitas vezes aqui, ó, antes da senescência, tu já entra com o avião liberando o nabo, ou trigo morisco nessa área, e automaticamente aqui tu já tem um sistema de pré-semeadura para tu entrar na cultura do milho aqui, na cultura do trigo, seja com nabo, seja com um trigo mourisco, tá bom? Também é outro cenário que a gente pode ter. Além desses cenários aqui, ó, há também o cenário onde que se espera senescer o soja e entra já na colheita do soja, ou alguns dias depois da colheita do soja, com as plantas de cobertura, tá? E um último cenário, pessoal, é aquele onde que a gente teve um soja, teve um milho, depois entra com o trigo, ou aquele que eu tive um milho, plantei as minhas plantas de cobertura aqui,
meu mix de cobertura para depois entrar aqui com a cultura do trigo. Ou seja, são cenários que a gente passa a ter, e esses cenários, querendo ou não, também influenciam a população de insetos, tá? Principalmente um cenário, e aqui, talvez, neste cenário aqui, deixa eu só apagar para vocês. Deixa eu só apagar. Este cenário aqui, ó, trabalhei com soja, depois entro aqui, ó, com aveia. Este cenário aqui, principalmente quando a gente entra em lavouras vizinhas, é um dos cenários que mais impacta no início do desenvolvimento da cultura do trigo. Muito em função por quê? Porque esse cenário de aveia próxima à cultura onde que vai ser implantado o trigo, nessa cultura da aveia já se multiplicam populações de pulgões, e isso vocês viram naquela palavra que o Eduardo deu com vocês, tá? Se multiplicam populações de pulgões, e automaticamente ao se multiplicar essas populações de pulgão, aqui, muitas vezes isso já vem associado ao próprio VNAC, ou seja, a questão de vírus, tá? E esses pulgões que vão entrar para a cultura do trigo aqui, já carregam o vírus e automaticamente já vão impactar na cultura do trigo. Quanto que hoje um vírus ele pode impactar no desenvolvimento e na produtividade da cultura? Em média, gente, pelo menos de 15 a 20% do potencial produtivo é tirado pela ação de vírus, tá bom? Hoje até tem uma relação importante, né? E é isso aqui. Lembra que a gente falou desde o início, o produtor ele quer ver dinheiro do bolso, né? Ou seja, eu tenho uma cultura de verão que vai me impactar economicamente e eu posso decidir se eu vou querer fazer uma cultura isolada, um mix de coberturas ou uma adubação verde. E tudo isso, pessoal, vai se estabelecer ou não o próprio cereal de inverno, tá bom? O que que a gente destaca? Eu vejo como rentável a implantação da cultura do trigo no inverno, tá? Eu vejo como muito rentável. Contudo, há uma série de imprevistos meteorológicos e climáticos que isso pode impactar na cultura do trigo, como uma geada lá no florescimento, tá? Ou temperaturas baixas no florescimento, como excesso de chuva no final do enchimento de grão e na senescência e na maturação. Ou seja, são situações que favorecem a diminuição da rentabilidade da cultura e isso muitas vezes deixa quem planta ou quem semeia o trigo um pouco escaldado, tá? O grande problema que hoje a gente vê ainda na cultura é como tornar ela mais rentável, tá? Eu participo já há alguns anos participava há alguns anos da questão das aberturas e todo ano se falava um pouquinho sobre a cultura do trigo, trazia debate, como se tornar o inverno mais rentável, né? E isso é uma questão ainda que tem que ser mais discutida, tá? Querendo ou não, a gente tem que também não depender somente da cultura de verão. Se a gente ter a cultura de inverno aqui, e essa cultura de inverno pagar os custos da cultura de verão, ou pagar pelo menos as questões de investimento e depreciação das máquinas, ou os colaboradores também, imaginem a rentabilidade que a gente pode estabelecer nessa cultura de verão, usando melhor o inverno, até porque muitos nutrientes que não são utilizados pelas culturas de inverno, quando bem adubadas, né, e adubadas em função da necessidade da cultura, permanecem no sistema e podem impactar a cultura de verão. Essa é a questão básica. Todo investimento tem que ter retorno econômico, né? E essa questão de retorno econômico, quando a gente estabelece uma cultura como o trigo, a gente começa a ver que inúmeras variáveis, e aqui ambientais, estão relacionadas. E essas variáveis ambientais também vão interferir a população de insetos. Basicamente, as populações de insetos aqui, elas podem afetar o número de espigas, elas podem reduzir o índice de área foliar, elas podem ser um dreno aqui para a planta, justamente pela forma com que esses insetos eles vão impactar. E além disso, eles podem reduzir a área do sistema radicular. Ou seja, são locais onde que as populações de insetos agem, e não somente aqui. Quando a gente vai para a armazenagem de grãos, a gente também vai ter uma população de insetos que vão atacar. Mas aí,
para não entrar muito na armazenagem de grãos, há duas variáveis que são fundamentais na armazenagem de grão. A primeira, um sistema hermeticamente estabelecido como padrão, com boeragem, bom sistema de armazenagem no sentido também de vedação dos próprios silos. Só que o fundamental para inseto hoje, vinculado a manejo, é a limpeza de todos os locais onde que vai ter transporte de grãos, tá? Seja na moega, seja nos elevadores, seja nas esteiras, seja nos silos. Todos esses locais pós-safras, eles têm que ser muito bem limpos para que não tenha contaminação de insetos de grão armazenado, tá bom? Mas isso, pessoal, é aquela coisa que a gente sempre brinca, né? De nada adianta a gente colher e estabelecer, tá? De nada adianta a gente fazer isso se a gente está perdendo no caminho, se a gente está perdendo na armazenagem, assim por diante. Mas isso é uma reflexão, não é uma crítica, tá, pessoal? Porque é difícil, tá? É difícil melhorar processos, mas é importante que quando a gente já está conhecendo esses processos que a gente tem que melhorar, a gente só evolui, tá bom? Uma coisa é fundamental, pessoal. Aqui, gente, nós temos basicamente o que a gente quer preservar na cultura do trigo. A partir do momento que vocês colocaram a semente no solo, ela está suscetível ao ataque de muitos micro-organismos e também insetos. E também a competição por plantas daninhas ou competição pelas próprias plantas em si, tá? Mas o que a gente quer, a partir do estabelecimento das plantas, é sustentar o número de plantas, é sustentar o número de espigas, o número de espiguetas e o peso, principalmente, desses grãos. É isso que a gente quer. Hoje, os principais componentes de rendimento que a gente tem é número de espigas por metro quadrado, número de espiguetas por espiga e o peso de cada grão, tá bom? Isso tudo associado ao quê? Ao número de plantas. Só que aí vem um detalhe importante. O número de espigas por metro quadrado, gente, ele é definido até V3. O número de espiguetas, pessoal, ele é definido até o final do perfilhamento, início da elongação. E o peso do grão, gente, ele é definido aqui pós-florescimento. Ou seja, é tudo muito cedo que acontece na cultura do trigo. Por isso que hoje a maior preocupação que a gente tem que ter com a cultura do trigo é no início do desenvolvimento. E depois do estabelecimento da cultura, vocês têm que entender que pelo menos 40% do enchimento de grão vai se dar pela folha bandeira. As outras folhas aqui também têm uma importância, mas essas folhas aqui estarem intactas e produtivas vai ser fundamental para o estabelecimento do potencial produtivo da cultura, tá bom? Um detalhe, as folhas de baixo, elas servem para manutenção. E essa manutenção, basicamente, o que é? É a manutenção das estruturas aqui, energética, e manutenção também do próprio sistema radicular. Tá bom? Por que isso tudo é importante saber esses parâmetros? Porque nós, quando a gente for trabalhar na área de entomologia, a gente vai ter que proteger isso, tá? A gente vai ter que proteger esse potencial produtivo, tá? E proteger esse potencial produtivo se dá assim, sabendo como os componentes de rendimento atuam, tá bom? Detalhe importante, gente, essa fenologia aqui foi eu que fiz, tá? Se alguém de vocês uma hora precisar de uma fenologia do trigo, só me chamar que esse daqui está à disposição de vocês, tá bom? Para vocês entenderem, pessoal, algumas pragas podem atacar o sistema radicular, tá bom? Essas pragas que atacam o sistema radicular, basicamente, a atividade metabólica delas vai estar relacionada à variação de temperatura do solo.
Quanto maior a temperatura do solo, maior a atividade metabólica delas. Por isso que nesse tipo de situação, quando a gente implanta a cultura do trigo aqui, início do desenvolvimento, aqui a temperatura do solo ainda está elevada. Então, nesse período aqui, ou nessa fase aqui, ó, a cultura do trigo pode ter o ataque de pragas, principalmente como corós, tá? Pode ter o ataque delas. Além dessas pragas de solo como corós, ela pode ter o ataque da larva alfinete, pode ter ataque de larvarame, além de outros insetos como serotoma que podem acontecer no sistema radicular. E aí vem a questão fundamental. Aqui, pessoal, se eu tenho um histórico de ocorrência nessas áreas, pensem já, eu vou ter que trabalhar com tratamento de semente nessas plantas de trigo. E esse tratamento de semente aqui, se eu quiser atingir principalmente corós, larva alfinete e larvarame, eu vou ter que trabalhar basicamente com ativo fipronil. Há outras opções, mas o fipronil ele garante uma estabilidade para esse tipo de insetos, tá bom? Se vocês vão implantar a cultura do trigo e além dessas pragas vinculadas ao solo, vocês também vão ter pragas vinculadas à parte aérea, aí vem um detalhe importante. Eu posso ter surtos de Spodoptera e eu posso ter surtos de pulgões e percevejos. Se vocês vão ter uma propensão a ter mais lagartas na área de vocês, foquem em diamida, ou seja, fipronil mais diamida. Se vocês vão ter a propensão de ter mais insetos sugadores como pulgão e como percevejos, foquem em neonicotinoides, tá bom? Se vocês têm a propensão de ocorrer todos os insetos, trabalhe com os 3 ativos. Só que lembrem-se, o tratamento de semente, ele começa a agir após a emergência em torno de 4 a 5 dias, que é o tempo do tratamento de semente ser absorvido pelo sistema radicular e em função da absorção do sistema radicular ele começar a estar disponível na parte aérea também. E vai permanecer, pessoal, pelo menos até a emissão da 3ª ou da 4ª folha. Mesmo tendo tratamento de semente, tá? Ali nas próprias plantas, mesmo tendo tratamento de semente nas próprias plantas, é importante destacar para vocês que se eu tiver surtos de insetos, eu também vou ter que entrar com aplicações de parte aérea, tá bom? Voltando, gente, o que esses insetos que atacam o sistema radicular faz, tá? Agora, esse semestre estou dando também fisiologia vegetal, e na fisiologia vegetal, principalmente na 1, trabalha-se muito a questão do balanço hídrico, tá? A gente está revisando agora na 2 também um pouquinho. Gente, o que acontece fisiologicamente na planta se eu reduzo o sistema radicular? Eu diminuo o que, pessoal? Absorção. Absorção de água. Isso aí. De água. De nutrientes. E a planta pode perder a sustentação. Vocês entenderam o que eu escrevi aqui, pessoal? Sim, pro. A letra tá feia, né? O que o senhor falou, eu entendi. Agora o que o senhor escreveu, tá horrível essa letra, né, cara? Meu Deus do céu. Ainda bem que tu vê que eu tenho uns alunos que ainda apoiam. Obrigado a quem falou que eu não tô vendo ninguém aqui, mas obrigado a quem falou que sim, tá? Mas que horrível essa letra, meu Deus do céu. Caligrafia não bateu na minha porta, né, gurizada? Mas vamos lá. Seguinte. Se eu reduzo o sistema radicular, primeiro, toda vez que eu causo uma lesão no sistema radicular, eu gero abertura para a entrada de patógenos, tá? Primeira variável. Segunda variável, eu reduzo a minha rizosfera. Ao reduzir minha rizosfera, eu reduzo também toda a rizosfera e automaticamente a própria absorção de nutrientes, a absorção de água, tá bom? Além disso, eu tenho perda de sustentação. Então, aí que está a grande importância de se trabalhar também e se conhecer um pouquinho mais também essas pragas que pode acontecer no solo. E aqui está o detalhe fundamental. Um dos primeiros sintomas de danos vinculados ao sistema radicular é a restrição hídrica. Por quê? Se diminui a água na planta, diminui a mobilidade de água no xilema, diminui a quantidade de água vinculada às células guardas, automaticamente diminui
a abertura estomática, ao diminuir a abertura estomática, diminui a taxa fotossintética, tá bom? É uma relação direta que vocês vão ter aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Algumas pragas que estão vinculadas ao sistema radicular, e aqui um exemplo para vocês, tá? A diabrótica especiosa, mas não o adulto, tá bom? A larva dela. A larva da diabrótica especiosa, ela deposita seus ovos rente ao solo. Os adultos se alimentam de partes vegetais, mas o maior impacto da diabrótica especiosa está no solo, as suas larvas, tá? As larvas alfinete, tá? Para vocês fazerem a amostragem dela, simplesmente basta arrancar plantas, tá? E ao arrancar essas plantas, automaticamente vocês já começam a ver larvas de coloração branca, tá bom? Para manejar ela, tu pode manejar os adultos, mas também tu pode manejar no tratamento de semente, tá? Ela não causa tanto impacto quanto a questão dos corós. E aí, pessoal, já anotem aí para vocês irem atrás das espécies, tá? De Lobuderus abdéberos e Filófaga triticófaga. Hoje, esses são os dois principais corós que a gente tem vinculados à cultura do trigo. Há outros também, e aí eu vou pedir para vocês fazer a seguinte pesquisa, pessoal, tá bom? Corós do trigo. Vocês vão ver que vai aparecer uma publicação do professor Salvadori, tá? Ele é referência em corós do trigo. Então, é importante vocês visualizarem essa publicação ali, porque ela também vai auxiliar vocês na compreensão, tá bom? Esse Como aqui, é que é o nome do professor? Salvadori, tá? Tá bom. Só coloquem ali corós do trigo, identificação, tá? E aí coloca Salvadori no negócio de pesquisa. O professor Salvadori, ele foi anos da Embrapa Trigo, pesquisador, aí ele passou por alguns anos como professor, como docente da UPF, e aí agora ele se aposentou, tá? Então, mas é um baita, cara, excelente, cara, eu gosto muito dele. Profissional extremamente ético, tá? O que está difícil se encontrar ultimamente, tá bom? Mas vamos lá. Continuando, gente. Voltando. Vamos lá. Eu falei dos corós, tá? Outro tema aí. Busquem larva alfinete e larva arame, tá bom, pessoal? Só para vocês pesquisarem na internet. Vamos fazer assim, pessoal, para vocês dar um... Não vamos atrapalhar agora, porque já são 8h21, tá? E a gente tem que tocar um pouquinho mais, também não quero cansar vocês bastante, tá? Até porque depois vocês vão ter atividades e coisa até para vocês ir montando tudo, tá bom? Só um minutinho. Só vocês dar uma respirada também. Vamos lá, pessoal. Continuando, a gente parte para outro grupo de insetos que pode acontecer na cultura do trigo. Aqui a gente está falando de pulgões e percevejos, tá? Que podem acontecer no início do desenvolvimento. A gente está falando de pulgões e percevejos que também acontecem ao longo do desenvolvimento, tá? Por que aqui não tem, basicamente, uma ocorrência? Porque aqui a gente está falando de temperaturas baixas, tá bom? Ou seja, em situações de temperaturas baixas, a tendência dos insetos é diminuir suas atividades metabólicas, e ao diminuir suas atividades metabólicas, eles reduzem os impactos que eles podem causar nas plantas. Contudo, se eu aplicar um inseticida numa condição de baixa temperatura, isso também vai afetar, pessoal, a própria efetividade dele. Se a atividade metabólica do inseto está baixa, o próprio comportamento do inseticida no inseto vai ser reduzido. E o tempo, muitas vezes, de morte pode ser maior, ou muitas vezes pode até não ter efeito, em função da baixa temperatura, tá bom? Porque isso vai favorecer algumas situações de detoxificação que pode acontecer no próprio organismo do inseto. Continuando, pessoal, voltando aqui nesse mapa, o que é importante, gente? Início do desenvolvimento da cultura. Tomem cuidado com pulgões, tá bom? Tomem cuidado com pulgões aqui no início do desenvolvimento, tá bom? Pulgões, deixa eu voltar aqui. Tomem cuidado com eles, tá bom, gente? Além disso, muito cuidado com percevejos, principalmente o percevejo barriga verde, que ele também pode acontecer aqui no início do desenvolvimento.
Já a partir da elongação e do emborrachamento, tá bom? O que é o emborrachamento, pessoal? É quando que a espiga do milho ela está subindo, ou seja, ela está saindo da base em direção ao ápice da planta, tá? E isso daí, por a espiga ser um pouco maior, ela vai causando uma dilatação da estrutura da planta em si e automaticamente vai emborrachando. Por isso é definido como emborrachamento. Tá bom, gente? Então, nessa fase tem elongação. O que é elongação, pessoal? É quando que a gente tem um aumento da distância dos entrenós. Isso é chamado de elongação no trigo, tá bom? Hoje, um parênteses, a gente não quer que esses entrenós eles elonguem muito, porque gasto de energia em entrenó é desnecessário. Por isso que se utiliza alguns redutores de crescimento. O que os redutores de crescimento fazem no trigo? Reduz basicamente o hormônio vinculado à giberelina. E ao fazer isso, ele diminui a distância de entrenó, deixa os trigos de porte mais baixo, trigos acamam menos e a tendência deles serem mais produtivos. A partir do espigamento, pulgões e percevejos passam a não ter tanta importância, porque os maiores impactos econômicos deles estão até o emborrachamento. Após isso, gente, pulgões e percevejos também vão impactar, mas o maior efeito que a gente pode fazer aqui vai ser no sistema de manejo. Como muitas vezes uma aplicação aqui, no final do ciclo pode favorecer principalmente redução de lagartas, redução de trips e redução de percevejos que vão acontecer posteriormente na cultura da soja. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar. Nesse destaque aqui, pessoal, onde que está a origem dos percevejos? Tá? Onde que está a origem dos percevejos agora? Plantas hospedeiras, tá? Capim cola de burro, capim caninha, enfim, toda planta, todo capim que forneça para o inseto uma touceira. O que é uma touceira? Semelhante ao que o capim faz, aquela estrutura fechada. Toda planta que faz isso fornece para um inseto um ambiente para ele se abrigar. E quando vocês abrem essas plantas, olha o que vocês encontram. Percevejo barriga verde. Por que a barriga dele será que está cinza, pessoal? Porque ele não está se alimentando. Quando a barriga do percevejo barriga verde se encontra nessa característica que é acinzentada, é sinal que o percevejo barriga verde não está se alimentando. O mesmo vale para o percevejo marrom. Quando a barriga dele está de coloração laranja, é sinal que ele está se alimentando. Se a barriga dele está mais amarronzada ou escurecida, é sinal que eles não estão se alimentando mais. Além desses dois percevejos, cereus furcatus e euquistus reros, aqui a gente tem ainda o Edessa meditabunda, tá? Ou seja, a gente tem a presença desses insetos ali abrigados nessas plantas. Aqui uma imagem um pouco mais nítida e vocês podem ver a população de inseto aqui vinculada a essas plantas hospedeiras. Tá bom, gente? Tranquilo? Agora um detalhe, aonde que está a origem das populações de percevejo? Está aqui, pessoal. Tá? É daqui que vem a população de percevejo que vai acontecer no emborrachamento e na elongação da cultura do trigo. E a elongação e emborrachamento da cultura do trigo coincide também com a emergência da cultura do milho, porque isso vai se dar em final de julho e início de agosto, tá? E isso também corresponde a surtos populacionais de percevejo que podem vir a acontecer, tá bom? Tranquilo essa relação, gente? Tranquilo, professor. Perfeito, então, vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho, pessoal, que eu acho que agora começa a clarear um pouquinho para vocês. Qual que é o momento que o pessoal se preocupa muitas vezes com a execução de manejos vinculados à cultura do trigo no caso de percevejo? É aqui, pessoal. É quando a gente começa a ver o percevejo na lavoura. Isso daqui se dá também na cultura da aveia. Isso daqui se dá também na cultura da cevada, do centeio e do triticale. Geralmente as pessoas começam a se preocupar com um percevejo aqui, ó. E aqui, pessoal, está enchimento de grão.
O que eu falo nesse tipo de situação? Aqui jaz, o dano já aconteceu. O maior impacto econômico do percevejo já foi feito. Por quê? Porque o percevejo, nessa fase ali, pessoal, do enchimento de grão, as ninfas do percevejo, elas já estão no solo. Ele já fez a reprodução, ele já aumentou o seu potencial biótico, tá bom? Ele já fez a sua geração, tá? Mas qual que é o potencial biótico no percevejo barriga verde? A cada 25 dias, cada casalzinho vai gerar em torno de 200 ovos, tá bom? Esse é o ciclo. Ninfas, dessa como essa aqui, já tem potencial de dano. Até terceiro instar, as ninfas elas fazem geralmente percevejo picadas. A partir de quarto instar, elas começam a fazer perfurações e impactar alguns tecidos, se alimentando primariamente de xilema e depois de floema. Guardem isso. Percevejo gosta primeiro de tomar uma água e depois tomar um açúcar. Primeiro vai no xilema e depois no floema. Viram, pessoal, só um parênteses aqui, como a entomologia ela se relaciona com outras disciplinas como fisiologia, como agrometeorologia. Viram como é importante as outras disciplinas para a compreensão do todo? Tá bom, pessoal? Para a gente sair do nosso mundinho, tá? E a gente entender que o mundo é um pouco mais amplo do que aquele mundinho que a gente Professor, vive. Pode falar. o senhor falando isso aí, eu lembrei daquela palestra lá eu me lembro do colega aquele que se formou e está fazendo mestrado. O Eduardo? Eu não me recordo o nome dele, sou péssimo com o nome. Ele fez uma relação lá conforme a espécie e aonde eles vão agir na planta, né? De Isso. acordo com a espécie, ele tem uma determinada fase também que vai eles acontecer. vão atuar, né? Uhum. Isso aí. Isso é fundamental. Por exemplo, percevejos hoje, e também dependendo do estágio que a planta está, a ocorrência deles ela passa a ser um pouco distinta também. Ele passa a buscar novos nichos para poder se alimentar. Eu sei que muitas vezes essa relação varia de espécie para espécie, mas também dentro da espécie isso pode ser específico. Por exemplo, o percevejo barriga verde, no início do desenvolvimento da cultura do trigo, ele vai acontecer onde? Basicamente, na base da planta. Quando essa planta está desenvolvida, ele basicamente começa a ficar onde? Basicamente, na parte mediana da planta. E quando esse trigo ele faz o espigamento, a concentração dele ela passa a ser em toda a planta, seja na parte basal, seja na parte superior, variando isso em função do horário do dia. Por exemplo, durante a manhã e a tardinha e a noite, a gente mais encontra esses percevejos na parte superior, tá? Adultos e ninfas. Já durante o dia, geralmente a gente só encontra adultos na parte superior. E isso reforça a questão de posicionamento e tecnologia de aplicação. Se vocês forem manejar percevejo, no caso percevejo barriga verde, tentem trabalhar, pessoal, sempre nos horários da noite, com temperaturas acima de 15 ou 20 graus durante a noite, sem inversão térmica, ou seja, com vento, para que vocês consigam pegar tanto adultos quanto ninfas expostos, tá bom? Gente, isso aqui é um sintoma de percevejo, tá? Quando vocês têm a parte superior formada e aqui embaixo vocês têm 100 espigas, é sinal que foi efeito de frio. Então, às vezes, tem um confundimento muito grande do que é frio e do que é percevejo também. Mas percevejo também promove esse tipo de lesão, tá bom? Professor, pode falar. Quando eu fiz estágio técnico, eu fiz nessa área e a maior dificuldade que eu encontrei foi diferenciar o dano do percevejo com o fito, porque teve umas quantas áreas que deram fito, daí é bem similar. Como é que eu faço para diferenciar daí? Basicamente, o percevejo vai ter uma proctura, uma inserção bem na base ali, tá? De coloração um pouco mais escura, tá bom? Só que um detalhe importante, nessa fase tu pode ter frio, e frio tem vários sintomas, seja em parte da espiga ou espiga inteira, e os danos de frio e de percevejo se assimilam bastante. Tu pode ter dano de brusone, tá? Que é quando essa espiga ela seca inteira. Tu pode ter alguma lesão de tiberela, que às vezes se confunde com percevejo. Então, uma série de fatores que tem que cuidar, tá bom? Mas isso assim, ó, a tendência, geralmente, tu quer ver se tem diferença, bem onde que é o início de que começou a secar, se tiver uma picadinha ali de mais escura de percevejo, tá? Isso aí, provavelmente, desculpe, se tiver uma coloração mais escura, tipo uma picada assim, isso daí é bem certo, é bem provável que seja questão de percevejo, tá bom? Tá bom, professor. Continuando, gente, olha aqui na cevada.
Mesma coisa, pessoal. Olha também a tomada de decisão tardia. A gente toma a decisão quando as populações de percevejo já estão estabelecendo a cevada. Olha aqui o percevejo também, estabelecido. Aqui também, ó, pessoal, olha essa situação aqui, ó, tá? Olha o impacto que os percevejos estão causando aqui, tá? Isso muito em função do quê? Das altas densidades populacionais, mas o maior impacto econômico ele já causou. Porque o maior impacto econômico, pessoal, é aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma espiga, pessoal, que ela está no emborrachamento. E essa espiga ela já está formada dentro do trigo. Imaginem aqui, ó, uma picada de um percevejo. Olha o impacto que isso vai causar. Ou seja, daqui para cima o tecido morre. E se essa picada for aqui, ó, a espiga inteira ela fica de coloração branca. Então aqui que tem que destacar para vocês como os percevejos eles podem impactar na cultura do trigo, tá bom? E como podem impactar economicamente. Aqui, ó, a gente tem exemplos de picadas de percevejo, tá? Isso daqui era uma aula prática que a gente fez, mas aqui vocês têm exemplos de lesões provocadas por percevejo na cultura do trigo, tá bom? E aqui, pessoal, já posturas, ou seja, o percevejo se desenvolveu. E olha aqui, ó, estão vendo aqui, pessoal? Isso daqui é dano de percevejo, ó. Olha aqui, ó. Tudo picada de percevejo, ou seja, estava se alimentando. E aqui, gibberella, ó. Tá? Geralmente, gibberella, pessoal, a basezinha fica mais de coloração rosácea ou esbranquiçada aqui, como vocês podem ver, tá bom? Mas aqui vocês podem ver que já tem postura, ou seja, ele já conseguiu perpetuar a espécie. Continuando, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui a população. Só que, como eu falei, aqui jaz. Aqui tu já tem população na parte aérea e população também basal, ou seja, as ninfas já estão se multiplicando posteriormente para a cultura da soja. Isso tudo aqui, gente, é ninfa de percevejo, tá? E olha aqui a relação da importância de se manejar a planta daninha também, porque esse percevejo aqui, ó, ele vai se alimentar dessas buvas aqui também. A buva também é uma fonte de alimento. Esses percevejos, como aqui, carrapichão também é, e assim por diante. Aqui, gente, vamos voltar. Essa imagem aqui, nessa lavoura, nesse local, a gente tirou essa imagem, marcamos com uma bandeirinha. Podem ver, adultos e ninfas estão no solo. E aí, à noite, a gente vai no mesmo local. Olha onde é que estão os adultos, as ninfas e até uma pseudalétia sequax, que é a lagarta do trigo. Olha onde é que elas estão. Estão na parte aérea. Então, só para vocês verem o quanto que a aplicação ela pode influenciar, tá bom? O horário de aplicação. Tentem priorizar para horários com pouca radiação solar ou sem radiação solar. Isso vai influenciar muito a efetividade dos produtos que vocês vão aplicar. Isso aqui é uma imagem de uma colega de vocês, tá? As da aveia. Gente, olha aqui que detalhe importante. O mesmo percevejo barriga verde que causou lesão no trigo, o mesmo percevejo barriga verde que causou lesão na cevada, também vai causar lesão na aveia, também vai causar lesão no azevém, também vai causar lesão no centeio, no triticale. Ou seja, e basicamente a forma e as ocorrências, elas são muito similares, tá bom? Ou seja, aqui, ó, só para destacar para vocês, esse daqui é o Diclopis melacanthus, desculpe, de Cereus melacanthus, tá? Só para vocês identificar também e onde que a gente faz a diferenciação. Geralmente são percevejos um pouco menores do que os percevejos barriga verde comuns que a gente está acostumado, tá? Só um detalhe aqui para vocês, que se vocês forem trabalhar de Santa Catarina, Paraná e Paraguai para cima, basicamente vocês vão ter que trabalhar com o de Cereus, tá bom? Importante destacar que o mesmo momento em que esses percevejos vão impactar a cultura do milho, como vocês estão vendo aqui, eles também vão estar impactando a cultura do trigo, tá bom? E aqui, novamente, para vocês verem bem o que é um dano de percevejo na cultura. Alguns outros percevejos que também pode acontecer, como Nesara viridula, como Tianta perditor, tá? Como vocês podem ver aqui, como Euquistozeros, que aqui vocês podem ver o Euquistozeros bem presente, como o Mormidia veluteum, que está aqui, que também pode ser um percevejo que ataca grãos, e assim por diante, tá bom? Voltando aqui, pessoal, importância do horário, tá? Olha aqui, noite,
noite e visualizem como essa população de percevejo está estabelecida, tá bom? Destacando para vocês, isso aqui pós-soja, ou isso aqui pós-trigo, o reflexo do manejo que vocês estabeleceram, o que vocês vão estabelecer, ele vai estar aqui constituído. Nessas plantas de entorno, como vocês podem ver aqui, como fumo bravo, tá bom? Fumo bravo, querendo ou não, é uma planta hospedeira intermediária, e ele também serve para abrigar algumas populações de percevejos, tá? E geralmente daqui, essa população ela vai para a planta hospedeira, ou daqui ela vai para a próxima cultura que vocês vão implantar. Como a buva que vocês estão vendo aqui também é uma planta hospedeira de percevejo, tá? Ou seja, gente, manejo de populações de percevejo, a origem delas vai começar onde? Da cultura anterior. Então, a primeira coisa, se vocês vão trabalhar com a cultura do trigo, o monitoramento vocês vão ter que começar ele quando, tá? Vocês vão ter que começar esse monitoramento posterior, tá? Vocês vão ter que começar esse monitoramento, geralmente, na cultura do milho, como vocês estão vendo aqui, vão ter que fazer na cultura da soja, vão ter que fazer também na cultura como o nabo, que muitas vezes ela pode anteceder, ou muitas vezes até como o próprio trigo murisco, tá bom? Ou seja, são situações que acontecem anteriormente, e esse monitoramento que vocês vão fazer aqui, ele vai estar estabelecendo aqui a população de insetos que vocês vão ter no início e também pode influenciar o tratamento de semente que vocês vão usar. Se eu tiver aqui no início do desenvolvimento uma população de percevejo e eu não tenho muita área foliar, tá? Eu posso trabalhar aqui, por exemplo, como uma ferramenta, como algum produto somente de choque, por exemplo, um piretróide isolado. Eu não tenho área foliar. Se eu tenho percevejo, para que eu vou trabalhar com um produto que vai ter para ele ter efeito sobre os insetos, ele tem que ter uma ação sistêmica, como é o caso dos neonicotinoides. Aqui vocês podem posicionar somente produto de choque. Agora, a partir daqui, pessoal, posicionar somente choque, eu vejo que é um erro. Aqui é o momento de vocês entrar com uma associação de piretróide e neonicotinoide. E aí, gente, quais são os produtos que hoje a gente tem de piretróide e neonicotinoide aí disponíveis? Tá? Que produtos que a gente tem? Me citem alguns, pessoal. Conate, professor, imidacloprid. Não, associação de piretróide e neonicotinoide. Vamos lá. Connect é um, qual o outro, pessoal? Pega a tabela de vocês, abram aí. Galil, Engeopleno. Galil, Engeu, que mais? Connect, Galil, Engeu, qual outro produto, gente? Vamos lá, pessoal. Ó, tá até a Valentina chorando aí porque vocês não estão falando. Vamos lá, pessoal. Só falaram 3 produtos, vamos? Esperto. Esperto. Qual outro? Zeus, Perito. Zeus, Perito não. Perito é acefato. Politrim. Politrim não. Politrim é profenofose e cipermetrina, não pega. A gente quer associação de piretróide e neonicotinoide. Vamos revisar, pessoal. Foi lá. Connect, Engeopleno, Zeus, Bold, Galil. Expedition, Galil, Esperto, Platinum. Fastac-Du. Platinum Nel ainda é utilizado, Engeu, né? mas Platinum Nel é a mesma coisa que Engeu. Que produtos estão para vir, pessoal? Tá? Produtos estão para ser lançados. A FMC está fazendo um produto, Associação de Piretróide e Neonicotinoide. A BASF tem um produto já registrado para a Associação de Piretróide e Neonicotinoide. A Syngenta está vindo com um novo produto vinculado ao Engeu,
tá? É um novo Ingeu que eles vão lançar, e alguns outros produtos também, tá bom, pessoal? Para que servem essas associações de piretroide não nicotinoide? Dá um efeito de choque e um residual, tá bom? O ideal aqui, pessoal, é vocês posicionar essas associações, se vocês forem trabalhar, no emborrachamento. Por que no emborrachamento? Porque tu vai pegar não só o percevejo, mas tu também vai pegar a população de pulgão. Ou seja, se eu for trabalhar com inseticidas hoje na cultura do trigo, eu tenho que lembrar que aqui, ó, no início do desenvolvimento eu posso ter ação de percevejo, talvez aqui eu possa trabalhar só com um neonicotinoide isolado ou com uma associação. Eu vou ter aqui uma oportunidade e outra oportunidade eu vou ter aqui no final. E aqui no final, como eu já usei uma associação de piretroide neonicotinoide, o que vocês podem usar ali como opções? Vocês podem usar o acefato, vocês podem usar o carbosulfan, vocês podem usar o etiprole, vocês podem usar o carbosulfan, etiprole, vocês podem utilizar a fenitrotiona, ou seja, como opções, claro, com seus devidos registros, para quê? Para que aqui, ó, tu não tenha somente um efeito para redução de percevejo, mas também reduza a população de trips, tá? Ou seja, o ideal, pessoal, é que vocês reservem pelo menos 3 aplicações para manejo desses insetos na cultura do trigo. Só que além de ferramentas químicas que a gente trabalhou aqui, ó, vocês também podem, talvez aqui no início desse desenvolvimento, trabalhar com uma Bovéria baciana, tá? Ou vocês podem trabalhar aqui com uma Bovéria baciana ou aqui com uma Bovéria baciana como ferramenta também para diminuir a população vinculada ao manejo biológico. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, gente? Vamos indo, professor. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quanto tempo a gente tem. Temos ainda um tempinho. Vamos lá. Continuando, o que acontece? Tá? Aqui, ó, é um momento importante. Depois a gente tem uma incidência de frio e coisa, reduz um pouco a densidade populacional, e a partir daqui as populações começam a aumentar, tá bom? E olha o que eu falei anteriormente para vocês. Geralmente esse início de desenvolvimento aqui, ó, ele coincide com o quê? Desculpe, o emborrachamento e a elongação aqui, ela coincide com o quê? Com o início do desenvolvimento também da cultura do milho. Então aqui, pessoal, em junho a setembro, coincide com o quê? Coincide com o início de infestação das áreas de percevejo barriga verde. Anotem isso, pessoal. Botem ali, ó, percevejo barriga verde. Inicia entre julho e setembro. Deixa eu botar um L aqui, ó. Julho e setembro. É ali que começam as infestações. É ali que essas infestações elas começam a aumentar. E aí que a gente tem que passar a cuidar um pouquinho mais, tá, pessoal? E não somente algumas épocas do ano, tá? Não somente algumas épocas. Outra questão é fundamental. Se não manejar aqui, pessoal, o que acontece? Ele faz a geração. Causou impacto aqui, fez a geração aqui, não manejou aqui, faz a outra geração, que aí entra aqui na cultura da soja fazendo estrago, tá bom? Isso acontece muito, gente. Tem que tomar cuidado. Percevejo são insetos que não dá para cuidar. São insetos que têm potencial de dano desde o início do desenvolvimento. Aqui o que o percevejo vai fazer? Tá? Planta de trigo está germinando, o que ele faz? Ele vem aqui, ó, introduz o aparelho bucal. Então, introduzir o aparelho bucal aqui, ele reduz o potencial produtivo da cultura. Por isso, se liguem, pessoal, não dá para perder. Outro detalhe, outro ponto, voltando. Germinação, temos que cuidar dele. Aqui, ó, pessoal, elongação e emborrachamento, tá? Tá bem nítido aqui na foto para vocês verem. A gente também tem que cuidar, porque aqui, percevejos também causam impacto econômico. Aqui a questão de horário que eu falei para vocês, é só um trabalho que a gente fez de 4 em 4 horas, onde que a gente pegou aqui foi em diferentes horários do dia, tá? Em plantas e ver onde é que estava a população. Podem ver que no terço inferior, do meio-dia às 16 horas, são os horários que a gente encontrou maior população no terço inferior. Já no terço superior, basicamente das 8 da noite a 8 da manhã, foram os horários que a gente encontrou maior população de percevejo. Voltando, gente, olha aqui, ó. Momento, pessoal, tá bom? Momento de manejar é ali, tá? Não percam o time. Vocês viram também as opções. Aqui tem, pessoal, as opções que vocês podem trabalhar.
Há também a opção de vocês trabalhar com parasitoide do ovo, hoje com Telenomus podise, no caso para a questão desses percevejos. Vocês também podem trabalhar com piretroide isolado, principalmente lá no início desse desenvolvimento. 30 gramas de ativo por hectare já é suficiente para tu ter um efeito de choque. Mas se vocês tiverem a possibilidade, trabalhe com associações de piretroide neonicotinoide, tá bom? Essas associações aonde, pessoal? Basicamente vegetativo. No reprodutivo, o final do reprodutivo, vocês têm essas opções aqui para conciliar no manejo, tá bom? Ou seja, rotacionar os princípios ativos é fundamental. Entrando outro detalhe, gente, vocês também podem trabalhar aqui, ó, com fungos, seja pegando ninfa, seja pegando adulto, em todas as fases de desenvolvimento. Mas aí é um manejo alternativo, né? E aí vocês têm que estar preparados para fazer o manejo e trabalhar também um manejo alternativo para essas culturas, sendo que o manejo alternativo ele tem sua capacidade de resposta, tá bom? Aqui é só para vocês verem a questão do aparelho bucal dos percevejos, isso a gente já viu, tá? Antes de entrar nisso, já que eu estava falando de manejo alternativo, pessoal, deixa eu pegar aqui uma... Pessoal, só para vocês visualizar aqui. Isso daqui são os dados. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a área do soja orgânico nosso, pessoal? Eu não, professor. Teve alguns que não tiveram oportunidade. Esse daqui tem que descartar, o 4262 aqui, pessoal. Enfim, adquiriram uma trilhadeira ali de parcela para a universidade, que a metade das parcelas ela bota fora, tá? Então, só para destacar para vocês. Mas, gente, a média desse ano do nosso soja orgânico, ó, esse 65 também do 4262, foi o último colhido. 56 aqui, ó. Pessoal, olhem aqui, ó. Vou pegar aqui desses dois, ó. Olha a nossa média que a gente obteve na área do soja orgânico. Deixa eu pegar a média geral aqui, ó. O que acharam? 80 sacos de soja, média de todos os ensaios. Claro que aqui ainda tem que processar os dados. O que vocês acham disso daí como potencial produtivo? Interessante, né? Uma área Bastante, né, professor? sem uso de químicos. Ainda mais para ser uma área, nem sem uso de químicos e didática, né? Muito louco, né? Muito louco. Mas vamos lá. Se vocês viram um vulto preto aí, passou a Valentina com o patinete dela aí. Vamos lá, gurizada. Vamos lá que agora é rapidinho. Que hora que é? 52, mais um pouquinho, pessoal. Aguentem firmes aí, tá? Vocês querem depois que eu envie uma imagem da fenologia do trigo para vocês poderem trabalhar? Pode ser, professor. Sim, professor. Beleza. Vamos lá, pessoal, pulgão, tá? Pulgão, vocês já tiveram um checklist com o Eduardo, com o Engel, mostrando as diferentes espécies, como cada uma das espécies acontecem, tá? A época de ocorrência, como que é a distribuição. A gente só vai focar agora em alguns pontos principais. Quando que começa, gente, a infestação de pulgão nas nossas áreas de trigo? Ou talvez o indicativo que a gente vai ter uma infestação de pulgões em áreas de trigo está aqui, ó. Tá? Esse é o início. E isso daqui não é no trigo. Isso daqui é na aveia, pessoal. Ou seja, é na aveia que começa. Tá? Ou seja, o pulgão aqui, ó. E esse daqui, para vocês entenderem, esse pulgão, ele está se multiplicando aqui. E depois a tendência dele é migrar para a área de trigo. Tá? E aí que está feito o impacto. Ou seja, se multiplica aqui, depois vai lá no trigo causar impactos econômicos. Esse guia ilustrado para identificação de pulgões eu vou passar para vocês, tá? Então, um manualzinho bem interessante. Se vocês olhar o nosso site, já está lá disponível, tá? Então, já está disponível lá. Esse manualzinho aqui para vocês baixar é um bom manual para vocês terem uma noção das populações de inseto. O que eu tenho que destacar para vocês? Toda espécie de pulgão, pegar um Citobium avene ou um Citófilos, não, Citófilos não, agora um Rhopalosifumpade, toda espécie de pulgão,
ela vai ter uma forma não alada e uma forma alada, ou seja, uma forma sem asa e uma forma com asa. Como que as formas com asa, elas são estabelecidas, tá? Basicamente, quando tem uma alta densidade populacional de pulgão, e isso faz com que automaticamente a fêmea que está fazendo a partenogênese telítica, ou seja, está gerando novos indivíduos através da partenogênese, tá? Ela comece a modificar a própria expressão de genes dela, tá? E isso daí induz a geração de indivíduos com asas, com a presença de desenvolvimento de asas. Como vocês podem ver aqui, brotos alares e depois as asas inteiras. Aqui também é broto alar, tá bom? E depois a asa inteira. Para que esses pulgões eles consigam ter uma mobilidade, eles também consigam se dispersar nos ambientes de cultivo, tá bom? Então isso daqui é um detalhe até para vocês visualizar de como que esses pulgões eles se dispersam de uma área para outra, tá bom? Basicamente através desses pulgões alados. Esses pulgões eles começam a formar essas colônias, começam a aumentar suas populações até que começa a haver indivíduos com as asas. E aqui vocês podem ver bem um exemplo da partenogênese, ou seja, a fêmea do pulgão aí, ela gerando novos indivíduos através desse processo. Aqui, uma outra imagem de pulgão, aqui formação de colônias de pulgão, como vocês podem visualizar aqui. Aqui é um local que geralmente eles gostam dessas axilas aqui para depois se prender nas estruturas que estão sendo geradas. Aqui é uma veia, então vocês podem ver aquele pulgão que acontece na aveia, ele também acontece no trigo, como também acontece nos outros cereais de inverno, contudo até um destaque, pessoal. O que menos esses insetos preferem é o azevém, tá? Voltando. Há uma preferência alimentar dessas espécies, seja de pulgão, seja de percevejo, seja de lagarta, por culturas como a aveia, por culturas como o trigo, por culturas como a cevada. Continuando, gente, aqui, ó, é que começa o grande problema de pulgão. Esse daqui é um Rhopalus fumpade, tá? Esse pulgão aqui, gente, aqui, ó, nesse início de desenvolvimento da cultura, é onde que ele causa o maior impacto econômico. E aqui, gente, eu tenho que ter duas coisas: tratamento de semente e neonicotinoide. Desculpem. Tratamento de semente e neonicotinoide. Por quê? O tratamento de semente proteger algumas populações e os neonicotinoides serem aplicados também aqui em cobertura para auxiliar na proteção já estabelecida pelo tratamento de semente. Por isso que muitas vezes aqui no início do desenvolvimento o pessoal opta por trabalhar com imida isolado ou um acetamiprid isolado. Contudo, se aqui vocês já têm população de percevejo, vocês podem associar aqui a um piretroide junto, tá bom? Ah, mas eu tenho lagarta. Talvez aqui você está associando um metomil ou uma diamida aqui no início do desenvolvimento. Ou seja, em função da população de inseto vocês posicionam, tá bom? Ou seja, aqui nesse início do desenvolvimento, na própria emissão dessas plantas aqui, vocês já vão ter que começar a cuidar com a incidência desses insetos, tá? E esse cuidado com a incidência de insetos deve se levar em consideração, pessoal, não só o tratamento de semente, mas também a possibilidade de vocês fazer alguma aplicação aérea, algum aporte de inseticida aqui, tá bom? Esse detalhe do início do desenvolvimento, e principalmente aqui, ó, qualquer vírus, quanto mais cedo introduzido na planta, maior impacto que ele vai ter. Ainda mais, por exemplo, se for introduzido aqui na própria emergência, lembre-se que até V3, as plantas de trigo, elas estão estabelecendo o número de espiga, e isso já pode afetar o número de espiga. Lembrando que o que acontece, pessoal? O pulgão, ele se alimenta da planta de trigo, ou de uma planta de aveia. Ao se alimentar dessa planta de aveia, ele adquire o vírus, esse vírus entra na linfa e volta aqui nas glândulas salivares, para posteriormente, quando esse inseto for se alimentar de uma outra planta, ele automaticamente introduza dentro dessa planta esse ácido nucleico, tá? E aí já está se dando a infecção dessas plantas pelas viroses, tá bom? Mas um detalhe, virose, pessoal, não tem como tu tirar de planta, porque a virose, ela afeta a expressão gênica da planta, fazendo com que as células multipliquem células virais e multipliquem outras estruturas em relação ao que ela deveria realmente produzir no processo de expressão gênica, tá? A única coisa que a gente pode fazer em relação
a diminuir a incidência de viroses é trabalhar com plantas um pouco mais tolerantes, talvez às viroses, ou eliminar a incidência de pulgões. E eliminar a incidência de pulgões começa com a eliminação de áreas com a cultura da aveia, eliminação desses locais e assim por diante. Eliminação de locais com presença de plantas hospedeiras. Aqui fica um pouco mais evidente o que a gente acabou de falar. Outro detalhe. Pulgão, gente. Onde que é a importância? Principalmente nesse desenvolvimento. Para quem? Rhopalose fumpate. Depois aqui, pessoal, muda o pulgão. E aqui passa a ser um Citobium avene. Tá bom? Gente, Schizaphes granimum. Esse pulgão aqui, ele já não é tão importante para nós. Tá? Ele tem a ocorrência dele. Mas os principais para nós pode ser o do milho. Milho não acontece tanto na cultura do trigo, mas também pode acontecer que é o Rhopalose fumites, tá? Mas o que mais importa para nós no início do desenvolvimento da cultura é o Rhopalose fumpate, porque esse pulgão aqui ele tem o potencial de ser vetor de virose para a cultura do trigo, tá? Já o Metopolrophium dirhodum hoje já não é tão importante, e voltando, Citobium avene para nós lá no espigamento. A partir do espigamento, ele passa a ser importante sendo dreno para a planta. Aqui está um exemplo clássico. Geralmente, pessoal, pré-espigamento, incidência de vento e ambiente seco favorece a dispersão de pulgão Citobium avene. Esse Citobium avene aqui, ó, com a extrusão da espiga, a tendência dele é em direção à espiga, ele se fixa aqui na espiga e ele depois, com a extrusão da espiga, ele passa a ficar preso nela, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Aqui a gente tem uma superinfestação de Citobium avene, essa superinfestação começou aqui. Aqui, pessoal, é o momento de manejar quem? Quem que eu manejo aqui? Quem que eu manejo aqui, pessoal? Percevejo, gente. Se eu manejo percevejo aqui, eu não estou manejando já pulgão? Sim, professor. Aí que é a lógica, pessoal, tá? Aí que é o time. Não percam o time de manejo, tá? Aqui, pessoal, ele está ainda no emborrachamento. Não percam esse time de manejo, tá bom? Porque depois que essas populações se estabeleceram, olha o dreno aqui, gente. A planta está metabolizando, está gerando fotossimilado e olha o que os pulgões estão fazendo aí, tá? Estão reduzindo a área fotossinteticamente ativa. Tá bom? Aqui outro exemplo para vocês de populações, de associações que geralmente pulgões e percevejos usam o mesmo nicho, tá? Aqui o Citobium avene também na base das plantas, e aqui um exemplo também de controle biológico, tá? A questão de coccinelídeos é algo muito comum hoje na questão do manejo do trigo, tá? Eles atuam no controle biológico, aqui um exemplo de larva de Eriopsis connexa, mas vocês vão ver também ciclonela sanguínea, vocês vão ver também Harmonia xerides, Collemigila quadrifaciata, vocês vão ver Hipodamia conversa, ou seja, basicamente todos esses insetos que podem acontecer, tá bom? Para não esquecer, pessoal, na atividade de vocês vão elencar a fenologia da cultura do trigo, os insetos associados, as tomadas de decisão de vocês de manejo, e os controladores biológicos associados aos insetos que vocês vão citar, tá bom? Continuando, pessoal, aqui um exemplo de Harmonia xerides, outro controlador biológico, como vocês podem ver aqui a larva se alimentando. E aqui, pessoal, um exemplo de outros pulgões que podem acontecer, tá bom? Mas um destaque, gente, os que mais importam para nós estão aqui. Citobium avene, tá? Rhopalose fumpaide e Rhopalose fumites. Basicamente são essas duas espécies aqui. Outras podem acontecer? Podem. Mas para nós são essas aí as mais importantes. E aqui as formas aladas delas, tá bom? Tá? Esse material depois está à disposição, vou compartilhar com vocês essa apresentação, tá? Para que vocês possam visualizar, e isso daqui eu estou gravando, tá? Depois eu posto lá para vocês também visualizar. Tá bom? Aqui um exemplo de adulto de Eriopsis connexa, de Harmonia xerides, predando pulgão. Aqui, Eriopsis connexa também, predando pulgão. Mas vejam onde que pode chegar uma população de pulgão quando não manejada, né, gente? Abram o olho, tá? Não percam o time de manejo. Isso vai ser fundamental para vocês eliminar
essas superinfestações aí que podem acontecer muitas vezes. Basicamente, hoje, para o manejo de pulgão, vocês vão trabalhar com associações de piretroide neonicotinoide, ou aqui tem uma oportunidade muito grande para fungos entomopatogênicos, ou seja, para Bovéria baciana, para Metarrhizium, para Isaria, tá? Uma ferramenta também para vocês trabalhar de maneira biológica. Tranquilo, pulgão, gente? Tranquilo. Sim, professor. Uma voz de cansada aí, pessoal. Estão cansados? Não. Ai, ai, gente. Vamos lá, vamos que vamos. Finalizando, pessoal, um pouquinho aqui de lagartas, falar um pouquinho de Spodoptera, tá? Hoje a gente tem duas lagartas que vão acontecer basicamente na cultura do trigo. A gente tem Spodoptera frugiperda e Pseudalete sequax. Basicamente, no início do desenvolvimento da cultura, elas vão estar fazendo corte de plantas. Então, gente, aqui, ó, tome muito cuidado para Spodoptera, tá? Tome muito cuidado. Lembrem, iniciou raspagem, é time de manejo, tá? Já já vocês vão ver o que é uma raspagem. Iniciou raspagem, time de manejo. Depois, pessoal, aqui, ó, é desfolha. E o manejo aqui, ó, é fundamental, porque qualquer ação que vocês fizerem aqui vai se refletir posteriormente. Vai se refletir em menores densidades populacionais posteriormente. Olha aqui, ó, olha o tamanho da lagarta para vocês entrar com fisiológico. Estão vendo o tamanho, pessoal? Olha aqui, ó, metade da ponta do dedo, tá? Aqui o time de manejo para entrar com fisiológico. Aqui o time de manejo para entrar com fisiológico. Iniciou essa raspagem, pessoal, é momento de entrar para a lagarta. Depois que passou isso, depois que essas perfurações, essas raspagens evoluir para perfuração, fica mais difícil vocês conseguir eliminar esses insetos, tá bom? Olha aqui, pessoal, essas lagartas aqui que vocês já estão vendo no chão, elas têm potencial de causar cortes de plantas, tá bom? Isso daqui é dano de Spodoptera, tá? Aqui já passou o time de manejo, ó. Olha aqui, ó, elas estão cortando já, tá bom? Olha o impacto disso para a cultura do trigo. Aqui, pessoal, perfuração já está em fase de diamida. Para sopra-corte é a fase dos limpa-trilho, tá bom? Olha aqui, ó, essa daqui é limpa-trilho, tá? Voltando. Lagartos até segundo instar, fisiológicos. Lagartos até terceiro instar, além dos fisiológicos, diamidas, metomil, cloropirifos, tioticarbe, profenofos, tá? Lagartas mais que terceiro instar, indoxacarbe, clorfenapir, espinetoram, indoxacarbe, tá? Ou seja, em função do tamanho de lagarta, vocês posicionam esses inseticidas. Olha aqui o tamanho dela, ó. Pessoal, aqui está no limite para vocês entrar. Depois disso já fica mais difícil vocês controlar, porque assim, ó, essas lagartas de tamanho maior, é muito difícil vocês controlar elas, tá? É muito difícil, tá bom? E aqui vocês têm um detalhe muito grande. Essa é uma Pseudaletia, essa daqui é uma Spodoptera frugiperda. Então aqui vocês têm dois exemplos de lagartas que podem acontecer na cultura do trigo. Voltando, pessoal, aqui é a Pseudaletia. O que a Pseudaletia vai fazer aqui? Basicamente, pessoal, ela vai se alimentar das espigas e das espiguetas, tá? Então, geralmente, as Pseudaletias, elas podem causar esse impacto no final do desenvolvimento, por isso que na cultura do trigo, para lagarta, gente, guardem uma aplicação para início de desenvolvimento e guardem outra aplicação para depois do emborrachamento, tá? Lá, quando a gente está com a folha bandeira, tá? É nesses momentos que vocês vão ter que começar a se preocupar mais com lagartos na cultura, tá bem? Basicamente são essas duas lagartas que podem acontecer, elas têm um impacto significativo, mas, gente, o segredo é entrar cedo, não adianta ficar enrolando, tá? Aqui, pessoal, algumas opções fisiológicos aqui, diamidas e outros grupos aqui, os 4 grupos que eu falei antes para vocês aqui, tá? E esses grupos aqui também aqui. Parasitoides, lembre que é para ovo, tá? Vírus, bactéria, pessoal, vocês também podem fazer uso, só que lembre-se sempre, vírus e bactéria tem que entrar com essas lagartas entre segundo e terceiro instar. Não que eles não vão fazer efeito, mas é bom entrar cedo, tá? O tempo de biológico é um tempo diferente do químico. E para voltar, pessoal, em pulgão, há também parasitoides que podem acontecer em pulgões, e se vocês olharem a videoaula que o Engel fez,
lá vai ter as espécies que eles fazem parte. Lembre-se sempre, pessoal, todas as ações que a gente fizer aqui na cultura do trigo vão impactar na cultura da soja. Nesse momento aqui, eu elimino percevejo, eu elimino lagartas, eu elimino trips, que vão impactar no início do desenvolvimento da cultura da soja. Ou seja, ações que eu fizer na cultura do trigo se refletem na soja. Outras espécies que podem vir a acontecer. Esse aqui, ó, é o Colaria seneca, é conhecido como persequito, tá? Colaria seneca, ele faz essas raspagens aqui que vocês estão visualizando. Outro exemplo, pessoal, indiamim, também pode acontecer também na cultura do trigo. E outro exemplo aqui, Caliotrips brasiliensis. Tá bom, gente? São outras espécies que podem acontecer na cultura do trigo. Não são considerados insetos pragas primários, são secundários, mas havendo condição, se estabelecem, podem ter elevadas densidades populacionais e impactar as culturas posteriores. Além disso, a diabrótica especiosa, o adulto, também pode causar algum dano, tá, pessoal? Então, todas as ações que a gente fizer no trigo também vão se refletir na soja. Isso é importante destacar para vocês. Tá bom?